Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel. Na aula anterior de Termodinâmica 1, vimos como se utilizam as tabelas termodinâmicas. A tabela termodinâmica da saturação, do vapor superaquecido, líquido subresfriado de todas as substâncias. Vimos como interpretá-las. Tá? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como a gente utiliza as tabelas termodinâmicas para obter as fases do fluido, ou seja, para a gente identificar se o fluido está na fase de líquido comprimido, vapor, líquido mais vapor, ou seja, saturação, e vapor superaquecido. Bora lá! Então, pessoal, para a gente entender como a gente determina a fase da substância utilizando as tabelas termodinâmicas, eu gostaria de fazer com vocês o exercício 2, que consta lá nos slides da aula 2, propriedades de substâncias puras. Aqui já estão as respostas, tá, pessoal? Mas eu gostaria de provar para vocês, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que sempre, digamos assim, adotar é adotar a tabela. A nossa referência, pessoal, vou até escrever assim, ó. A nossa referência é a saturação, tá? Isso é importantíssimo. Então a gente vai tomar ela como referência sempre, tá? Vocês vão entender isso melhor, tá? Mas vamos então começar analisando o nosso caso A, que ele quer saber a fase da amônia. Para quem não lembra da amônia, vou recapitular aqui, ó, NH3. Ela é amplamente atualizada em sistemas de refrigeração industriais, tá? E alguns veículos, né, por exemplo, caminhões, tá? Então ela está a uma temperatura de 30 graus Celsius e está a uma pressão de 1000 kPa ou 1 mega, tá? Então, pessoal, lembra que eu comentei a nossa referência à saturação? Então, vamos desenhar o diagrama T por V. Pode desenhar aí no caderno de vocês, né? Ó, faz a linha, né? A nossa ordenada é o T, a nossa abscissa é o V, que é o volume específico. Desenha o sino, ok? E vamos analisar para a temperatura de 30 graus Celsius, qual é a minha pressão. Então, ó, vamos analisar supondo que esse 30 graus Celsius fosse minha temperatura de saturação. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Pode entrar na tabela de vocês e procurem pela tabela da amônia saturada, tá? Eu vou dar uma aumentada aqui para facilitar a nossa vida. Água, depois vai ser amônia, ó, AB.2.1. E vamos analisar a temperatura. Eu já não me lembro qual a temperatura que era, ó, é 30 graus Celsius. Vamos verificar a que pressão tá, né? Ó, a pressão de saturação a 30 graus Celsius é o que? 1167 kPa. Então vamos anotar aqui, ó. Se minha amônia tivesse mudando de fase a 30 graus Celsius, ela estaria com uma pressão de saturação de 1167 kPa. Então, pessoal, vou usar esse gráfico aqui como referência, ó. Supondo que aqui, ó, fosse a 30 graus Celsius, essa linha de pressão constante, né, ó, lembra que essa linha é uma linha de pressão constante, que a gente observou que ela teria que ser uma pressão, né, P1 de 1167 kPa. Ok? Mas essa é a pressão que eu me encontro no momento? Não.
a pressão que eu encontro é a de 1000 kPa. A linha de pressão constante de 1000 kPa é acima ou abaixo de 1167? Vimos nas aulas anteriores que é abaixo, né? Então eu vou desenhar aqui a linha, que seria a linha com a pressão de 1000 kPa, tá? É abaixo, se for menor é abaixo, se for acima é maior. A mesma coisa vale se eu desenhar um diagrama P por V, as linhas de temperatura constante, elas são de cima para baixo, mas se eu tenho uma temperatura menor, ela é uma linha abaixo, se é uma linha de temperatura maior é acima. Então, pessoal, aí é só verificar, ó, para 30 graus Celsius e nessa pressão, opa, aqui eu coloquei 100, mas é 1000, né? Pequeno errinho aqui, né? Que é 1000 kPa. Então, ó, temperatura de 30, ela colide com a pressão de 1000 kPa aonde? Nesse ponto. Nesse ponto eu estou aonde? O que é a minha amônia? Vapor superaquecido. Então, ó, vamos lá. A amônia é, né, ou se encontra no estado ou na fase, né, de vapor superaquecido. Ok? Fácil, né, pessoal? Tranquilo. O que eu vou fazer? Vou copiar esse diagrama aqui para baixo e vou também copiar a minha B, né, que é o que, ó, R134A. Então aqui é um fluido refrigerante utilizado em sistema de refrigeração por compressão a vapor menores, tá, pessoal? Geladeira, por exemplo. Ele está a uma pressão de 200 kPa e ele tem um volume específico de 0,125 metro cúbico por quilo. Tá? Esse aqui, pessoal, ele nos facilita, porque ele já dá o volume específico direto, ok? Então, pessoal, vamos lá. Vamos olhar o gráfico do R134A sempre na saturação. Eu tenho a temperatura, pessoal? Não, agora eu tenho a pressão, que é de 200 kPa. Então, ó, vamos lá analisar o R134A. Vamos limpar aqui tudo que eu fiz. Amônia, dióxido de carbono, R410A, R134A. Tá? Aqui, pessoal, veja que eu não tenho o R134A em função da pressão, apenas em função da temperatura. E aqui eu não vou ter, eu teria que achar uma linha com uma pressão de 200, tá? Eu não ensinei vocês ainda como a gente pode aproximar isso aqui para 200. Então vamos aproximadamente adotar, pessoal. Deixa eu pegar uma cor aqui. Que é essa linha aqui, ó, que está bem próximo, né? 201,7 é bem próximo de 200. Então, para essa pressão, a temperatura seria aproximadamente menos 10. Então, ó, vamos lá. Para uma pressão de 200, aproximadamente, né, pessoal? A gente viu que tem uma leve discrepância. Eu tenho uma temperatura de menos 10, tá? Qual o volume específico que eu tenho? 0,125. E agora? Novamente, pessoal, vamos utilizar as propriedades da saturação.
Quando eu tenho volume específico, eu tenho que analisar esses dois limites aqui, ó. Que é quando ele colide, digamos assim, com a linha de líquido saturado e quando ele colide com a linha de vapor saturado. Aqui, quando ele colide com minha linha de líquido saturado, o meu título é zero. Portanto, o volume específico é igual a VL. Em qual condição? De 200 kPa, que é essa aqui. Ou seja, essa condição aqui, ó, em que o VL é 0,30755. O que? Vou botar aqui, né, ó, metro cúbico por quilo. E aqui eu tenho minha linha de vapor saturado, consequentemente o meu título vale 1. E toda a substância que eu tenho ali é vapor saturado. Então apresenta a propriedade do VV, que é qual? 0,09921. Qual que é o meu volume específico, pessoal? Ele está à direita do VV, não está? Ó, porque ele é maior. Ele é 125. Deixa eu dar uma leve alterada aqui, pessoal. Bom, tudo bem. Então, aonde que isso vai chocar com a linha de pressão constante, pessoal? Se eu prolongar a linha de pressão constante, vai dar o quê? Num ponto aqui em cima, né? Que está à direita do sino. Portanto, é vapor superaquecido. Novamente. Portanto, ó, vamos lá. O fluido R134A se encontra na fase de vapor superaquecido, tá? A C, pessoal, é bem parecida para a água, tá? Vamos fazer ela e aí eu vou criar mais um de cabeça aqui para a gente fazer. Calma aí, vamos arrastar esse diagrama aqui para baixo. Vamos lá. Aqui eu vou trocar a cor, né, pessoal? A água. Temperatura de 200 graus Celsius. E o meu volume específico é quanto? 0,1 metro cúbico por quilo. Novamente, a minha referência é a saturação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar como se eu tivesse a temperatura de saturação de 200 graus Celsius, né? Então, vamos lá na tabela da água saturada. Então, deixa eu dar uma diminuída. Vamos subir, né, pessoal? Que a água saturada é a primeira. Em função da temperatura, né, que é mais fácil, ó, 200 graus Celsius. A minha pressão de saturação nessas condições é 1553,8. Então, vamos escrever aqui, ó. E a informação que eu tenho é que o volume específico é de 0,1. Quando eu tenho a temperatura e a pressão ou volume específico, eu analiso da mesma forma. Eu preciso saber as minhas condições limítrofes aqui, né? Que seria o quê? O meu VL e o meu VV. Que condição? Condição aqui de 200 graus Celsius. A 200 graus Celsius, quanto que é o meu VL? 0,001156. O que? Metro cúbico por quilo. E o meu VV? 200 graus Celsius, 0, vamos colocar 127.
acho que é 36, né? Vamos dar uma arredondada para 4, tá? O meu volume específico, pessoal, tá onde? Tá entre os dois, né, pessoal? Ele tá aqui, ó, o meu V, ó. Ele é 0,1. Então, ó, onde que vai cruzar o 0,1 com a temperatura de 200? Nesse ponto. Consequentemente, o que acontece? A água está saturada, né? Ou seja, eu estou num estado ali que eu tenho tanto líquido como vapor. E aí, pessoal, eu poderia até fazer mais uma pergunta para vocês. Qual é o título, né, da água? Como que eu faria isso, pessoal? Podem voltar lá na aula 6, que vocês vão ver a seguinte expressão. V menos VL dividido por VV menos VL. Que é o quê? Como eu acho o título a partir do volume específico, né, da mistura. E aí é só substituir os valores, né, pessoal? O Vzinho é 0,1. O VL a gente olhou lá na tabela, 0,001156. O meu VV é 0,1274. O VL de novo. E aqui eu vou conseguir saber a porcentagem em massa de vapor. Vamos fazer esse cálculo aí, né, pessoal? 0,1 menos 0,001156 dividido por 0,1274 menos 0,001156. Isso aqui, pessoal, vai dar um título de 0,783 ou 78,3%. Isso significa que 78,3% da massa é de vapor e 21,7% é de líquido, tá? Então eu tenho muito mais vapor do que líquido. OK? Bacana, né, pessoal? Eu acho que para vocês fixarem bem, eu vou fazer mais um exemplo aqui, novamente misturando temperatura e pressão, tá? Eu acho que é um pouco mais fácil, mais difícil, né, de imaginar. Então, pessoal, vamos imaginar que eu tenho a água a 100 graus Celsius e uma pressão de 500 kPa. Beleza? E eu quero saber a fase. Vamos imaginar novamente, pessoal. Se eu tenho... Vamos voltar aqui, ó. Olha a saturação, tabela da saturação. Água saturada, 100 graus Celsius, a pressão de saturação, a gente viu que é a pressão ambiente, né? Ó. Então vamos aqui, ó. Para 100 graus Celsius, né? Eu tenho uma pressão de saturação de 101,3 kPa. É a pressão que eu tenho, pessoal? Não é. A pressão que eu tenho é 500. A linha de pressão constante a 500 é acima ou abaixo a essa linha da pressão de saturação aqui? Acima, né, pessoal? Não é maior? Por exemplo, essa aqui, ó. Vamos imaginar, por exemplo, pessoal, que era para estar uma reta, tá? Perdoem aí, mas era para ser... Vamos colocar de novo, né? É uma reta porque a pressão não varia na saturação. Tudo bem? Então, ó, essa aqui é uma pressão, linha de pressão de 500 kPa. Aonde vai colidir a temperatura de 100 com a pressão de 500? Aqui, né, pessoal? Ó. Aqui à esquerda do sino, o que eu tenho? Né? Líquido comprimido, ou líquido subresfriado. Portanto, nessas condições, a água está na fase de líquido
subresfriado. Olha que bacana. Tá? Só para vocês entenderem melhor novamente, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tá? Como encontrar as fases. Eu vou encaminhar para vocês aqui, na verdade já está no slide, mas alguns exercícios para vocês praticarem. Não é para entregar, é para praticar sobre esse conteúdo. Já tem as respostas neles, tá? E qualquer dúvida vocês ficam à vontade para entrar em contato comigo. Nas próximas aulas eu vou ensinar para vocês como a gente determina uma propriedade se a gente não encontra ela diretamente. Por exemplo, imagina que eu quisesse saber essas propriedades aqui para temperatura de 187. Como que eu faria? A gente chama isso de... A gente vai fazer uma interpolação linear, tá? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.